Depois da tempestade veio mesmo a bonança. 2023 foi quase um espelho de 2022 em termos de retorno. Desempenho notável dos nossos fundos este ano e também no longo prazo. Descubra o outlook da BKGA para o próximo ano e saiba como pode tirar partido do mesmo. É verdade, depois da tempestade veio mesmo a bonança. Certamente já não se recorda, mas há precisamente um ano, no nosso vídeo de Outlook para 2023, lembrámos que a história nos ensinou várias vezes que depois da tempestade vem a bonança e que possivelmente a tranquilidade regressaria no ano que agora finda. E foi precisamente isso que aconteceu. Os mercados pareceram um espelho do ano anterior. O mar vermelho que marcou o ano de 2022 deu lugar a um prado verdejante em 2023. A economia mundial evitou a recessão e suportou as políticas monetárias restritivas dos bancos centrais, com base na poupança acumulada após a pandemia e no efeito temporal retardado do impacto das subidas das taxas de juros. Em termos de ativos de risco, do lado das ações, destaque para Japão, Estados Unidos e Europa, com valorizações de 28%, 24% e 19% respectivamente. Na componente obrigacionista, o high yield foi o grande vencedor do ano, com o norte-americano a subir mais de 13%, o europeu quase 13% e o high yield global a encerrar o ano perto dos 11% de subida. Os fundos da BKGA aproveitaram os ventos favoráveis do mercado para navegar em velocidade cruzeiro e registrar rendibilidades bastante positivas este ano, com o Banco Inter Rendimento a valorizar-se quase 5% e o Banco Inter 75 a ultrapassar os 10,5%. Já o Banco Inter Mega TT registrou um retorno mais ténue, em virtude das dificuldades que o investimento temático enfrentou em 2023, com a natural exceção da inteligência artificial e suas congêneres. Em 2024, os olhos estarão novamente postos na inflação, o seu impacto no crescimento económico e nos mais que prováveis cortes de taxas de juro por parte dos principais bancos centrais. Na BKGA, acreditamos que a inflação global manterá a sua trajetória descendente, com um soft landing nos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, mas alguns países na Europa e a China a enfrentarem possíveis recessões moderadas. Após o ritmo de subida de taxas mais violento de sempre em 2022, encontramo-nos no processo de normalização da inflação e já devemos ter atingido o pico de taxas de juros deste ciclo restritivo. O mercado assume neste momento cortes entre 100 a 150 pontos base, entre 1 e 1,5%, tanto pelo Banco Central Europeu como pela Reserva Federal Norte-Americana, algo que deverá ocorrer para evitar uma recessão, ainda que seja moderada. Na prática, como é que nós, na BKGA, estamos posicionados para fazer face a estas perspectivas? Em termos estratégicos, começamos o ano com uma subponderação em liquidez, uma sobreexposição em obrigações e uma neutralidade em ações. Isto na sequência da recente decisão de aumentar a nossa exposição a ações de subponderação para neutral, em virtude da compressão de taxas de mercado poder beneficiar o prémio de risco desta classe de ativos. Com a atratividade atual do mercado de obrigações, estamos a utilizar a componente de liquidez para financiar a sobreexposição em obrigações. Estas registraram o pior desempenho dos últimos 40 anos em 2022 e, apesar da recuperação do ano passado, ainda conseguimos yields interessantes, quer na componente de investment grade, quer na componente de high yield, com maturidades entre os 3 e os 5 anos. Nas ações, do lado dos Estados Unidos, dado que devemos ter ultrapassado o ponto mais alto das taxas de juro e tendo em conta a resiliência dos resultados das empresas, continuamos sobreexpostos. Apesar do abrandamento económico poder atingir esses resultados, as margens poderão diminuir, mas serão apenas beliscadas e não drasticamente afetadas. Apesar de barata em termos relativos, a Europa terá provavelmente um comportamento de desvalorização na primeira metade do ano e recuperação na segunda metade. Sofrerá com as recessões que vão afetar algumas economias da região, beneficiando posteriormente com as descidas de taxas que o Banco Central Europeu terá de introduzir para impulsionar as economias. Desta feita,
decidimos reduzir a alocação de sobreexposição para neutral. Aplicámos o mesmo movimento na exposição ao Reino Unido, que se encontra a braços com uma inflação mais resiliente, o que levará o Banco de Inglaterra a não cortar taxas tão cedo quanto os demais bancos centrais, o que poderá prejudicar o seu mercado de forma relativa. Mantemos o posicionamento de sobreexposição a Japão, dada a política monetária mais flexível, o crescimento dos dividendos e a recompra de ações. Estes deverão continuar a suportar o mercado em termos relativos. A implementação de políticas restritivas constitui um potencial risco no curto prazo. Alterámos recentemente a exposição a mercados emergentes, passando de neutral para sobreexposição. Encontram-se muito atrativos dada a divergência face aos mercados desenvolvidos em termos de crescimento económico e de política monetária. Estas economias deverão beneficiar com o fim das subidas de taxas por parte dos bancos centrais. Mantemo-nos subexpostos a ações de outros desenvolvidos, em virtude da elevada exposição de países como a Austrália e o Canadá aos setores de matérias-primas, passíveis de serem mais afetados pelo mais que provável abrandamento económico resultante do ciclo de subida das taxas de juros. E como é que pode tirar partido deste outlook de mercado e do nosso posicionamento? É tão fácil como subscrever os nossos fundos de investimento. Fundos esses onde aplicamos o capital de forma diversificada e com cariz global nos instrumentos e veículos financeiros mais eficientes, sempre com o objetivo de proporcionar uma rendibilidade ajustada ao nível de risco em que cada investidor está disposto a incorrer. Volto a relembrar que, para além da diversificação e adequação ao seu perfil de risco, os fundos da BKGA usufruem das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de apenas 21,5%, que se pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. Apesar de não termos bola de cristal, a nossa visão e alocação de ativos têm sido bastante apropriadas. Ainda não conseguimos prever o futuro, mas com base nos dados a que acedemos e na nossa experiência, as nossas perspectivas não fogem muito da realidade. Mas de uma coisa temos a certeza: devemos investir de forma diversificada, de acordo com o nosso perfil de risco e, obviamente, com a BKGA. Invista connosco!